Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nesse vídeo eu quero meditar com você aqui em Juízes 16, do versículo 1 ao 6, e quero compartilhar 3 lições que aprendemos com a vida de Sansão. 3 lições importantes que nos ensinam aqui alguns cuidados que devemos ter, algumas atitudes que devemos realmente tomar cuidado para que a gente não seja enganado pelo inimigo e para que a gente possa cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Então, fique até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender aqui hoje mais da parte de Deus. Lembrando que eu vou deixar também disponível na descrição desse vídeo o esboço. Exatamente, vai estar disponível aqui na descrição para você ler, meditar, se você quiser compartilhar em alguma pregação esse texto, fique à vontade e que o Senhor te abençoe grandemente, ok? Vamos então aqui para a nossa meditação de hoje. Vamos lá. Juízes 16, versículo 1 em diante, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. E eles o cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade, e ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e arrancou, juntamente com os seus batentes e trancas, e pôs tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está em frente, o Hebrom. Continuando a leitura. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ele e lhe disseram: convença-os a revelar o que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que poderia ser amarrado e subjugado. Vamos entender aqui esse texto. É um texto bem conhecido, é uma história que muitas pessoas já leram, já ouviram falar, mas que nos ensina aqui algumas coisas importantes. Por isso separei 3 lições para compartilhar com você. Primeiro quero compartilhar aqui o contexto geral da história de Sansão, que começa ali no capítulo 13 e vai até o capítulo 16. Olha o que é o contexto que eu separei. Sansão, ele é uma figura bíblica do livro de Juízes, conhecido por sua força extraordinária e seus feitos heróicos contra os filisteus. Os filisteus era ali o povo inimigo e Sansão foi ungido por Deus para libertar ali o povo das mãos dos filisteus. Nascido como nazireu, nazireu era um voto consagrado a Deus com votos especiais. E a sua força estava ligada ao seu cabelo nunca ser cortado. Ele realizou feitos notáveis como matar um leão com as próprias mãos, a derrota de 1.000 filisteus com uma queixada de jumento. No entanto, a sua fraqueza por mulheres levou à traição por Dalila, que descobriu o segredo da sua força, cortou seu cabelo, permitindo que os filisteus o capturassem. E cego e preso, Sansão derrubou o templo dos filisteus em um ato final de força, matando a si mesmo e muitos inimigos, demonstrando a importância da fidelidade a Deus e das consequências do orgulho e das fraquezas pessoais. Então esse aqui é um contexto, um resumo de toda a história de Sansão, que é uma história bem conhecida. E eu separei então 3 lições em cima daquilo que a gente acabou de ler, do capítulo 16, do versículo 1 até o 6, onde ali Sansão ele começa realmente a ser tentado por Dalila. Dalila se aproveitou daquela situação para descobrir o seu segredo. E esse texto nos ensina 3 lições. E a primeira que eu compartilho com você é essa: a força e a fonte divina. A força de Sansão não vinha dele mesmo, mas de sua consagração a Deus e dos votos de Nazireu. Isso nos ensina
que a nossa verdadeira força e habilidade vem da nossa conexão, comunhão com Jesus e da nossa dedicação aos princípios espirituais da palavra. E não é verdade? Sansão, ele tinha uma força sobrenatural. A força dele não era porque ele realmente tinha uma força física, mas porque o Senhor o capacitava para isso. Ele foi escolhido, então a força dele era sobrenatural. A força que ele tinha vinha do Senhor, vinha do voto que ele tinha feito, da consagração a Deus, e hoje não é diferente. Hoje também a nossa força para vencer as batalhas, as lutas que enfrentamos, as dificuldades, ela não vem de nós mesmos. Na realidade, a nossa carne, ela é realmente muito frágil, mas a nossa força para permanecer firme, a nossa força para continuar a caminhada de fé, para praticar a palavra, para se manter fiel a Deus, vem senão do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz morada em nós. Deu para você entender? Então a força de Sansão não era dele mesmo, mas sim da sua consagração. Então se você quer, meu irmão, minha irmã, ter a força divina em você, a sua vida com Deus, a sua comunhão com o Senhor conta muito. A sua vida com Deus vai expressar como você está espiritualmente, se você está fraco, se você está forte. É a sua comunhão, a sua entrega ao Senhor que vai demonstrar isso. Ok? Então essa é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto sobre a força de Sansão e aplicar em nossas vidas. A segunda lição que eu compartilho com você é essa, que devemos tomar cuidado com as nossas fraquezas pessoais. Sansão tinha uma fraqueza por mulheres, especialmente por Dalila, que acabou o traindo. Isso mostra a importância de estar ciente das nossas fraquezas pessoais e de tomar medidas para não permitir que elas nos conduzam a situações perigosas ou destrutivas. Então, Sansão tinha uma fraqueza. Quando você lê a história de Sansão, toda a história de Sansão, você vai ver que ele tinha uma fraqueza por mulheres. Era uma fraqueza que ele tinha. E quantas pessoas têm fraquezas? Muitas pessoas. Todos nós temos fraquezas e devemos vigiar. Devemos nos fortalecer. Devemos estar atentos. Alguns têm fraqueza por dinheiro. Outros têm fraqueza, como o próprio Sansão, por mulheres. Outros têm fraqueza por alguma área. Então devemos estar atentos. Outros têm fraqueza pela bebida alcoólica, etc. Eu poderia aqui dar muitos exemplos aqui para você. Então, devemos tomar cuidado para que as nossas vontades, a nossa carne não domine o nosso ser. Quando que a carne domina a pessoa? Quando ela deixa de fortalecer o espírito. Quando você deixa de fortalecer o seu espírito, orando, buscando a Deus, se fortalecendo, tendo comunhão na igreja, buscando a presença de Deus, praticando a palavra, então a sua carne ela vai acabar dominando o seu ser. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, em nenhum momento você vê ali ele preocupado em realmente querer seguir o que Deus pediu para ele fazer. Mas ele vivia uma vida realmente voltada para as suas vontades. E por consequência, a sua fraqueza por mulheres levou à sua destruição. Então essa segunda lição é de extrema importância. Devemos estar atentos e vigiar realmente nesse aspecto. A terceira lição que eu quero compartilhar com você para a gente poder concluir então a nossa meditação de hoje é essa: o arrependimento e redenção. No final da sua vida, após ser traído e capturado, Sansão ele orou a Deus por força uma última vez. Deus ouviu a sua oração e permitiu que ele derrubasse o templo dos filisteus, mesmo à custa da sua própria vida. Essa parte da história ressalta que, independentemente dos erros cometidos, o arrependimento sincero é a busca por redenção pode nos levar ao perdão e à restauração. E isso é verdade. Sansão ali, nos seus últimos momentos de vida, no templo de Dagon, diz a palavra do Senhor que ele se arrependeu, pediu para Deus aquele último momento de força e destruiu ali todos os inimigos que estavam juntamente com ele no próprio templo. Ele morreu, é claro, mas ele também destruiu os inimigos e ali ele se arrependeu, se reconciliou com Deus. E hoje também nós podemos fazer isso através de Cristo Jesus. Hoje nós temos a oportunidade do arrependimento, da redenção, de realmente voltar a viver uma vida digna com o Senhor.
Assim como Sansão, podemos fazer da mesma maneira. Mas para que isso aconteça, devemos então buscar o arrependimento. Essas são as 3 lições que eu queria compartilhar com você da história de Sansão. Medita, leia novamente esse texto. Eu não coloquei todos os capítulos, apenas uma parte do versículo 1 ao 6 do capítulo 16, porque o texto é bem amplo, mas depois leia a história de Sansão, leia o contexto e você vai aprender muito mais. E que o Espírito Santo ele abençoe seu entendimento e fale mais o seu coração. Se você gostou dessa palavra, deixa aqui o seu gostei, é importante, o like, clica aqui. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário. E lembre-se, o esboço está na descrição, você pode ler, você pode baixar, está em PDF e meditar mais na palavra de Deus. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.